Olá, educadores, educadoras. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, e agora que nós já passeamos por alguns conceitos e fundamentos importantes, né, que alicerçam a experiência de comunidade de aprendizagem com a Michele, é hora de explorar um pouco mais algumas questões em torno da mobilização de uma comunidade de aprendizagem. Nós já anunciamos na nossa primeira web, e vocês já devem ter conferido na trilha desse componente, que a ideia de convite ela é acompanhada pelo verdadeiro interesse pela experiência do outro, né? É acompanhada de uma escuta atenta e respeitosa, acreditando que cada um pode trazer o que há de melhor e se engajar em uma construção comum a partir do momento em que essas pessoas são reconhecidas. Então, a própria ideia de convite já nos coloca num registro de reconhecimento, de mobilização, de cuidado. E não dava para ser diferente, né? Para constituir uma comunidade de aprendizagem, é necessário desejar participar. É necessário estar junto, querendo transformar e criar com os outros. E ao contrário, não é para constituir uma comunidade de aprendizagem, não é necessário passar por um processo exatamente formal, né, se submeter a algum protocolo muito rígido para atestar que você é uma comunidade de que a escola é uma comunidade de aprendizagem. Não é necessário não existe isso, né? E tem escolas que se tornam comunidades de aprendizagem e tem escolas que não se tornam comunidades de aprendizagem. Não basta ser escola para se transformar numa comunidade de aprendizagem. Ao contrário, a ideia de comunidade de aprendizagem é algo que busca inovar e transformar um contexto institucional escolar que já vem apresentando uma certa crise, né? Já de bastante tempo, crise no sentido de desconexão com a comunidade propriamente, com as famílias, com os estudantes, com o território. Então, não é necessário ser escola para ser comunidade de aprendizagem, é necessário desejar estar com os outros, né? Então acho que essas são as primeiras palavras aqui que a gente pode dizer a respeito do que a gente vai conversar um pouco agora, né? Embora não tenha um protocolo, a gente pode dizer que existem processos que são importantes, processos que estão relacionados a esse cuidado, né? A essa atenção ao que essas pessoas na escola apresentam. Então, embora não exista uma regra, uma receita, um protocolo, a gente pode dizer que existem processos ou cuidados nos quais esses educadores, sejam gestores, sejam docentes que estejam na sala de aula, que queiram transformar a sua escola em comunidades de aprendizagem, podem ficar atentos, né. E, bom, aqui, eu retomo aqui o slide que nós apresentamos na web anterior, em que nós vemos aí uma série de mudanças e inovações que estão propostas pelo novo ensino médio. E, retomando também, é um conjunto de mudanças e inovações que é bastante complexo, é bastante desafiador, embora seja bastante também instigante, né, necessário. Então a gente convida vocês a terem em mente essas mudanças, essas inovações e vê-las como e enxergá-las, né, como oportunidades para a criação coletiva, né, como desafios no sentido de congregar mentes e corações para criar junto, para criar com seus pares, para criar com os estudantes e com outros parceiros que estejam no território em que cada um atua. Então
por mais que esse contexto seja desafiador, é é por isso mesmo que é necessário ter bastante gente pensando junto. Será que a essa altura, né, do percurso de cada uma, você já tem um mapa daquilo que você considera as maiores potências do novo ensino médio? Daquilo que você mais gosta de fazer ou de pensar, daquilo que mais te mobiliza a partir da proposição da reformulação do NEM, do novo ensino médio? O que será que seus colegas mais sabem e mais gostam, né? Quais as dificuldades mais comuns que estão em jogo aí, quando se pensa nessas mudanças? A gente vai fazer algumas perguntas desse tipo agora. E aqui, para falar dos processos ou dos passos para a constituição de uma comunidade de aprendizagem, a gente vai fazer uma analogia com o ciclo da natureza visto no crescimento de uma árvore, né. Essa imagem que está aqui, ela está presente no infográfico da trilha de aprendizagem desse componente, e se a gente puder fazer então essa analogia, ela representa a capacidade de enraizamento na comunidade, de estruturação e de realização de ações coletivas em prol dessa comunidade, né. E também é interessante que essa analogia com o ciclo da natureza, ela pode nos levar a uma ideia de que na escola tudo é vivo, tudo está em transformação, se renova, se apresenta, sempre há necessidades permanentes de cuidado, né, de alimento, alimentar as relações, né, alimentar as mudanças, alimentar aquilo que está também se enraizando. Eh, então a escola é um organismo vivo de alguma maneira, né, se a gente pode pensar. Então existe a gente acredita que, por ser esse organismo vivo, ela sempre vai demandar uma atenção, eh, por parte desses atores que estão engajados aí em torná-la uma comunidade de aprendizagem, né. Essa comunidade de aprendizagem nunca vai estar pronta, eh eh, e nunca vai ser algo definitivo, ela sempre vai precisar estar se cuidando, né. E e aí aqui, assim, a gente retrata, né, nesse ciclo, esse movimento, né, de reconhecimento, de um processo de reconhecimento, e aí analogicamente a gente pode pensar na questão do enraizamento, né, que o que que me o o que que me enraiza nessa escola? Quais são as contribuições que eu trago, né? Quais são as contribuições que os meus colegas trazem, onde é que eu posso aprender com eles, com os meus colegas, com os estudantes. Enfim, esse reconhecimento ele está analogicamente aí, no lugar dessas raízes, né. Um outro processo importante da comunidade de aprendizagem, nós vamos ver, é a da estruturação, se for pensar no tronco, né, naquilo que a árvore vai se estruturando, vai se firmando, claro que com as raízes, mas ela vai crescendo. Então, como que a gente pode estruturar, eh, um conhecimento sobre das possibilidades de intervenção, né. Então a gente está pensando na exploração de possibilidades, né, como se fossem, eh uma investigação, né, uma investigação no sentido de ver as possibilidades. E, então, depois também de passar esse processo de exploração, é o momento de planejar,
né, de pensar nas ações, de realizar as ações. Eh, então essa árvore, esse ciclo da natureza está aí, acompanhado desse diagrama do ciclo, que pontua esses três passos, né. Então vamos a eles. Eh, quais as mudanças, né, e inovações que são, eh, familiares a mim e aos meus colegas, né. Quais são as mudanças que ainda são desafiadoras? Quem sou eu nessa comunidade? Quais são as nossas forças e as nossas necessidades? No que eu posso aprender, com os meus colegas e no que eu posso colaborar, né. Então esse processo de reconhecimento, de enraizamento, fala da da de se ver nesse coletivo, eh, e de se ver na sua singularidade, nas suas diferenças, né. Lembrando que um coletivo, ele precisa de diferenças, ele precisa de complementaridades e não só de pessoas que pensam de forma semelhante ou que têm as mesmas posturas, as mesmas características, né. É claro que um coletivo ele compartilha de valores, né, tem valores comuns ali, mas para o coletivo funcionar, ele precisa das singularidades ali sendo reconhecidas, e elas são necessariamente diferentes, né. Então esse processo de reconhecimento tá vem com essa pergunta: "O que que eu mais", então pensando no nas mudanças do ensino médio, naquelas, né, nas questões de projetos de vida, por exemplo, ou metodologias ativas, o que que tá mais fazendo, o que que tá mais fazendo sentido para mim? Ou eu tenho uma relação muito forte com os estudantes e eu conheço, eh, bastante o território, isso é uma coisa que eu já posso, eh, que tem a ver com uma potência, né, que eu posso trazer para o coletivo, ou eu sei fazer determinadas, coisas no espaço, eu sei pensar o espaço junto com os estudantes, isso pode ser, enfim, quaisquer que sejam as habilidades, as competências e as contribuições, eh, elas não podem passar despercebidas nesse momento, né. E então esse é um momento de reconhecimento que é de conhecimento do grupo, né, que grupo é esse? O que que esse grupo traz? O que que essas diversas pessoas trazem, né. Na sequência, então, tem tem um momento de exploração, né. Então uma vez que a gente já se conhece um pouco, já reconhece as nossas potências e e também necessidades, né, profissionais, né, a gente pode imaginar possibilidades de projetos comuns, né. Qual que é a diferença deste momento para o anterior? O anterior é de reconhecimento e a preparação de um terreno, né. É o reconhecimento dos laços e da existência de complementaridades e semelhanças. Enquanto que agora a investigação se aprofunda e dá lugar a essas possíveis construções comuns, né. Então, se a gente for pensar num processo de, não sei, enfim, elaboração de um projeto, eu acho que esse é o momento de estudo das propostas, né. Então é um momento que, tendo em vista aquelas mudanças e inovações do novo ensino médio, é o momento de olhar para elas e abrir, né, de abertura. Quais são as experiências que já são exitosas, na escola, que a escola está acumulando e que dialogam com os valores e os princípios do NEM. Eh
quais são essas experiências, o que elas trazem. Ou então, o processo de conhecer melhor, né, vamos conhecer melhor as experiências e o que a gente pensa sobre protagonismo. Vamos entender mais a presença dos diferentes grupos juvenis no território. Vamos pensar um pouco mais quais são as nossas necessidades e os nossos conhecimentos sobre as metodologias ativas, sobre a avaliação, né, a avaliação que é algo tão importante, precisa tanto ser reestruturado, então, eh, quais são as nossas necessidades em relação a isso? Quais são as nossas o que de onde a gente pode partir para pensar em mudanças na avaliação? Enfim, é um momento de abrir, não de fechar, de planejar, mas de abrir. Abrir, fazer ampliar esse mapeamento das possibilidades de caminhos, né. E claro, quando a gente fala assim, a gente está falando muito de uma conversa para ser realizada entre os pares, né, mas uma comunidade de aprendizagem, ela não se faz sem os estudantes, sem contato com a comunidade, né, então não é que isso precisa se dar apenas em conversas com, os professores, numa conversa profissional. É muito importante que se dê nesse nível, mas é possível, numa conversa no estudo, por exemplo, sobre protagonismo, né, sobre os espaços de participação, sobre os espaços físicos mesmo, como é que eles estão pensados e como que eles favorecem a participação dos estudantes, os estudantes precisam ser também ouvidos e e o que eles pensam precisa ser conhecido, né, só para dar um exemplo. Por fim, este é chegado então o momento, né, de construir, construir, ações, né, então é importante que se tome decisões, se priorize, se planeje, né, então no momento anterior se abre, se amplia o mapeamento e aqui é um movimento de fechar, de priorizar, por onde essa comunidade vai começar, quais são os projetos essenciais, eh, de que forma essa comunidade vai se organizar. Não adianta fazer tudo isso e realizar ações de forma super, enrijecidas, sem a participação. Não, é importante que se organize, por exemplo, comissões ou grupos de trabalho para realizar algumas coisas, em que os jovens sejam incluídos, que outras pessoas da comunidade sejam incluídas, né. Então é necessário haver uma boa conversa sobre planejamento, considerando a participação, né. Então a gente coloca essas 2 perguntas aí para apenas sintetizar tudo o que está envolvido nessa etapa de planejamento. Quem mais precisamos mobilizar para fortalecer essa comunidade? E quais ações precisamos desenvolver? Eh, esse é então um um último momento desse processo de constituição, eh, de uma comunidade de aprendizagem. Lembrando, no entanto, que isso sendo um ciclo, isso sempre vai exigir uma retomada retomadas, né. Então não é que o momento de reconhecimento, não vai precisar ser retomado, depois é necessário que essa roda continue girando, né. E aqui a gente traz, eh, os princípios, da aprendizagem dialógica, né, e da sua relação com as comunidades de aprendizagem. Esses princípios foram sistematizados num texto que se chama Sete Princípios da Aprendizagem Dialógica, que está numa publicação da comunidade de aprendizagem.
e eles são valores, né, o que eu estava falando com relação à organização. Não adianta pensar em se transformar numa comunidade de aprendizagem e não se abrir para a participação, dos estudantes ou para ampliação desse grupo de gestor, né, pensando a gestão da escola. Então, esses princípios que estão aqui sintetizados nesse slide, eles permeiam todo o processo, né? Eles sustentam uma comunidade de aprendizagem. E quais são eles, né? Primeiro, diálogo igualitário, né? Então, o que é mais importante numa conversa, numa aproximação entre as pessoas, numa comunidade de aprendizagem, não é o lugar que elas ocupam na hierarquia, não é se ela é uma gestora, se ela é uma educadora, ou se ela trabalha na organização da merenda, ou se ela é um estudante, mas é o que essa pessoa tem a dizer, é, é a sua experiência que está sendo ali comunicada. Então, isso é fundamental numa comunidade de aprendizagem, né? É fundamental que exista esse respeito, essa escuta, e essa curiosidade mesmo pelo que o outro tem a dizer, porque é aceitar que existe que esse outro é uma pessoa, é um legítimo outro, como diria um filósofo também, Maturana, né? Ele falava do legítimo outro. Então, é necessário estabelecer um diálogo igualitário. Isso está associado a um segundo princípio, que é o da inteligência cultural. Ou seja, não é apenas o saber acadêmico que tem valor numa comunidade de aprendizagem, né? O saber acadêmico é importante, mas existe um saber das experiências diversas, que precisam ser reconhecidos, e, além disso, é necessário, a ideia do legítimo outro, né? É necessário reconhecer e assumir que todas as pessoas têm capacidade de agir e refletir. Não existem algumas pessoas que são as pessoas mais preparadas para refletir. Todas as pessoas têm essa condição. Então, numa comunidade de aprendizagem, é assim que a gente se relaciona com as pessoas. E isso é muito marcante numa sociedade como a nossa, que é muito, não é apenas desigual, é muito preconceituosa, discriminatória, né? Rotula. Então, nada disso é possível numa comunidade de aprendizagem. Ou, se isso por vezes acontece, é necessário observar, né? Observar e agir para que isso não aconteça. Terceiro princípio, né? O princípio da transformação, que eu acho que também está bem encadeado com o que já veio, né, antes, que, que estabelece, né, defende que a educação é uma ação é um agente, né, de transformação, e não de adaptação à realidade. Então, é a possibilidade de transformação do mundo, né? Uma comunidade de aprendizagem tem essa potência, né? Cada comunidade de aprendizagem pode criar coisas singulares e criar coisas novas, ou seja, pode transformar, né? Transformar as relações do seu território, transformar um pedaço da realidade, né? Então, a transformação está colocada como no horizonte de uma comunidade de aprendizagem. Um outro princípio, né, a criação de sentido, que está muito relacionado ao de inteligência cultural também, né?
Então, a experiência de criação, a interação entre os sujeitos, é o que vai dando a possibilidade de aprendizado dos conteúdos. Essa comunidade que se forma, que se constitui, que interage, que age no mundo, é uma comunidade que está criando maior possibilidade de aprendizagem dos conteúdos pelos estudantes, porque os conteúdos também estão no mundo. E os conteúdos não estão no mundo acadêmico, isolados do mundo, né? Os conteúdos estão no mundo. E aí essa ação de uma comunidade de aprendizagem que vai dando a possibilidade desses conteúdos também emergirem como significativos, serem percebidos e construídos como significativos. Um outro princípio, né, de solidariedade, eu acho que decorre de tudo o que a gente já falou, né? Uma comunidade de aprendizagem é uma comunidade, é formada por pessoas que estão exercendo, né, que estão praticando a solidariedade, para a própria constituição dessa comunidade, reconhecimento dos valores uns dos outros, das experiências uns dos outros, como para intervir, né? Uma comunidade que é capaz de pensar na realidade, naquilo que é necessário transformar, é uma comunidade que é mais solidária, né? Que a solidariedade existe como um valor. A dimensão instrumental é um sexto princípio que também não pode ser ignorado, né? Então, nela se dá a aprendizagem de instrumentos fundamentais para a inclusão nessa sociedade, na sociedade que a gente vive. Então, porque cria mais sentido, ela também se transforma ela viabiliza ainda mais essa dimensão estrutural. E, por fim, a igualdade de diferenças, né, para fechar. Então, todas as pessoas têm o direito de serem respeitadas em suas diferenças. Acho que depois de tudo que foi colocado, isso fica bastante claro, né. E agora, agora que a gente já falou um pouco dos passos, né, desses processos que envolvem a constituição de uma comunidade de aprendizagem, a gente queria apresentar para vocês algumas experiências, alguns pensando na ideia de não, de novo, de uma receita ou de uma regra, né, mas de experiências que iluminem, que ajudem, que inspirem a pensar em comunidades de aprendizagem. Até para, olhando para essas experiências, vocês também poderem reconhecer o que nos territórios de vocês, nas escolas de vocês, já existe nesse sentido, ou se não existe nesse sentido que está aqui, de que forma vocês se sentem inspirados a criar, ou enfim. É isso, são experiências não para dar modelos, porque isso não funciona, mas para inspirar. E aqui a gente traz 2 experiências, que são, eh, que contaram, né, com o estímulo de secretarias de educação. Então, queria só lembrar, né, que na última web a gente observou de uma forma breve, mas está lá pontuado, a experiência de um professor numa escola no Rio de Janeiro, em que esse professor, com o auxílio e o estímulo de outras professoras, e em contato com elas e com os estudantes, esse professor transformou a própria prática e entrou em relação com os estudantes e passou a aprender nessa interação, aprender coisas que transformaram profundamente, né, a sua experiência. Então, lá
na web, primeira web, a gente olhou do ponto de uma experiência falando da escola, do professor. Aqui a gente vai olhar para 2 experiências que trazem bastante a presença de secretarias, né, da atuação, do estímulo das secretarias. E vamos ver o que que elas trazem para a gente. A primeira é essa ideia, né, que do contato com as famílias podem surgir comunidades de aprendizagem. O que que é isso, né? Essa ideia, ela é eu acho que depois de tudo que a gente falou, ela é clara, né, no sentido de que uma comunidade de aprendizagem tem que ter a participação das famílias, e ela surgiu no contexto recente, vivido por todos nós, que é no contexto da pandemia. Então, aqui nesse quadrinho ao lado, tem o lema da Secretaria de Educação de um município de São Paulo, que é o município de Tremembé. E esse lema diz o seguinte: "Ninguém em casa sem aprender, porque famílias e escolas estão juntas". Então esse foi o lema que a secretaria, eh, passou a utilizar. E de que forma que ela se organizou para isso, né. Tremembé é uma rede, é uma rede então do estado de São Paulo, né, do interior de São Paulo, formada por 17 escolas, em torno de 6.000 alunos, e ela passou, a estabelecer como prioridade, estabelecer o contato com todas as famílias dos estudantes durante a pandemia. E esse esforço foi muito cuidado, né, por essa secretaria. Eles fizeram um mapeamento, eh, das condições de acesso e de realização das atividades por todas as famílias, ou melhor, por 90%, eles não conseguiram atingir os 100%, mas eles conseguiram fazer esse mapeamento em 90% da clientela deles, e de modo que eles entenderam o que que eles de que forma que eles poderiam, organizar as atividades, considerando o acesso que as famílias tinham, considerando as condições que as famílias tinham de orientar os estudantes a fazerem as suas atividades, né. A partir daí, ela planejou como que se deu o planejamento das atividades, né. Não foi uma mera transposição das atividades da sala de aula para a casa dos estudantes. Ao contrário, né, eles entenderam que eles não poderiam assumir que os familiares, os responsáveis, os pais e as mães, não poderiam assumir que essas pessoas, teriam condições de atuar como educadores. Então eles não assumiram isso e eles resolveram iniciar, eh, pela ideia de que do valor pedagógico da rotina da casa, né. Então as primeiras atividades que foram enviadas, colocaram isso em jogo. Como é que as famílias poderiam olhar para aquilo que elas faziam cotidianamente com as suas crianças, com os seus filhos, olhando para o valor pedagógico dessas ações, seja cuidar da horta, seja fazer um jantar todos juntos, seja, eh organizar um pedaço da casa, enfim. Então as atividades exploraram primeiro esta dimensão, né, e depois foram colocando em questão pelos diversos componentes, os conteúdos de forma bastante contextualizada, inclusive, colocando em questão a própria crise que nós estamos vivendo, né. Naquele momento em que isso iniciou, estava mais aguda ainda, com relação à pandemia. E aí isso resultou num grande engajamento das famílias, né. Então, além da maior participação nas atividades, as famílias também passaram a cuidar uma da outra.
Então tem depoimentos das equipes das secretarias que falam que, sentindo-se cuidadas pelas secretarias, né, as famílias que tinham mais condições de acesso, por exemplo, à internet, passaram a ajudar aquelas que não tinham, chamando os filhos para virem, fazer algumas das atividades na casa dessa outra família, enfim, passaram a avisar a secretaria de uma ou outra família que estivesse em condições mais precárias e estivesse precisando de ajuda. Então, esse movimento de cuidado gerou, por parte da secretaria, intensificou, talvez não tenha gerado na origem, mas intensificou um processo de cuidado entre as próprias famílias, né. Então essa é uma experiência que num nível de município, de rede, ainda que seja uma rede não é uma rede pequena, né, de 17 escolas, mas é um grupo grande de escolas, se for pensar. No nível de município, a gente pode imaginar como esse cuidado no contato com as famílias, esse respeito, esse diálogo que foi se estabelecendo, né, se a gente for pensar em todos os princípios que a gente acabou de olhar, eles estão presentes aqui, essa questão da solidariedade, né, tudo isso foi sendo, esse movimento foi possibilitando ter essas experiências, né. E dá para imaginar que em cada escola isso deve ter, repercutido de uma forma interessante, né. Eh, Só isso é necessário para constituir uma comunidade de aprendizagem? Não, muitas outras coisas, muitos outros movimentos, mas esse foi um movimento interessante, né. Essa é uma experiência. E a outra experiência que a gente queria compartilhar com vocês, é uma experiência que fala do planejamento colaborativo entre escolas, né. Então, do planejamento colaborativo entre escolas, não apenas internamente, podem surgir comunidades de aprendizagem, né. Eh, e que caso é esse, né, no município Almirante Tamandaré, no Paraná, o secretário de educação novamente observou que numa escola da rede, eh, os professores tinham tomado a iniciativa de realizar um planejamento de forma colaborativa durante a pandemia, né. Esses 2 casos, então, tratam desse nosso momento, né. Eh, então, observando que os professores dessa escola estavam realizando o planejamento de forma colaborativa, eh, o secretário achou que isso poderia ser expandido para a rede toda, né, e aí ele construiu, junto com a equipe técnica e junto com as escolas, uma maneira dos professores, planejarem de maneira, claro, virtual, né, online, mas de forma colaborativa. Então, os professores formaram grupos de trabalho, planejaram juntos, por componente e por ano, né, planejaram juntos, grupos de trabalho, desculpa, envolvendo um mesmo território, né, então num mesmo território, vamos imaginar que tem 5 escolas, né, localizadas ali, que trabalham com a mesma comunidade de estudantes, mais ou menos, né. Esses grupos de 5 escolas se reúne, num outro tem 3 escolas, esse grupo de 3 escolas se reúne. Nesse pes nes Nesses pequenos grupos de, escolas, os professores formaram grupos de trabalho, planejaram, compartilharam suas produções, fizeram ajustes pensando em algo muito específico que seus PPPs trouxessem, ou em características de seus alunos que eles achavam importante ter em mente. E essa experiência de planejamento colaborativo foi algo muito, muito forte para os professores, né. Então eu trouxe aqui apenas 2 depoimentos, mas na matéria que está disponível no Centro de Referências em Educação Integral existem outros. Eh
mas depoimentos de que falam como esse da professora Helenise, né, de como que os professores aprenderam uns com os outros, e isso os fortaleceu nesse momento de pandemia tão grave e enfim, que todo mundo estava essa sim uma novidade, né, absolutamente desafiadora, em muitos sentidos, né. Então, estar junto, planejando, pensando junto, construindo possibilidades de trabalho, pensando no seu território, foi algo muito importante para esses professores. E a coordenadora pedagógica Renata Matos, que é esse outro depoimento que está aqui destacado, falou também ressaltou esse mesmo aspecto, né, como que a prática desse planejamento colaborativo, fortaleceu a formação continuada, né. Então uma formação continuada desses professores que não foi realizada trazendo-se outra pessoa para falar sobre o que eles estavam vivendo, eles mesmos, junto com a coordenação, mas principalmente eles mesmos, puderam construir saberes, conhecimentos, juntos, né. E isso foi algo muito, muito importante. Então, de novo, né, se a gente for pensar naqueles princípios que nós vimos, muitos tiveram presentes nessa experiência. E, como eu falei antes com relação à experiência de Tremembé, só isso é necessário para constituir uma equipe, uma comunidade de aprendizagem? Não. Mas aqui tem um movimento, é possível observar um movimento que vai numa direção da constituição de uma comunidade de aprendizagem. E aí, para terminar, eu trouxe aqui umas palavras retiradas desse texto, Os 7 Princípios da Aprendizagem Dialógica, né, e que fala dessa ideia do sonho, né. Então tem um sonho, que é uma frase, né, uma frase, um lema também, né, do importante e famoso do Martin Luther King, que é aproveitada nessa ideia da comunidade de aprendizagem, né. Vamos ler. Ao longo da história, os diferentes projetos educacionais que melhoraram a educação e a sociedade tiveram características comuns: o otimismo pedagógico e a utopia. Freire já nos dizia que a educação, na verdade, necessita tanto de formação técnica e científica, quanto de sonhos e utopia. Para a aprendizagem dialógica, a utopia e o sonho são ingredientes fundamentais. Sem horizontes desafiadores, é difícil melhorar a educação. É a esperança de um futuro melhor que cria sentido em ir à escola e ali aprender, ensinar e participar. E é essa mesma esperança de melhores aprendizagens que transforma as expectativas do professorado, das famílias e do alunado. As expectativas das pessoas com as quais se relacionam meninos e meninas podem aumentar ou diminuir sua aprendizagem e contribuir para a criação ou a crise de sentido. A educação, que confiam sua própria capacidade, as expectativas que criam interações transformadoras surgem de pessoas motivadas pela educação, que confiam sua própria capacidade de melhorar, junto com os outros, as aprendizagens do alunado e a qualidade da educação por meio de sua esfera de ação educacional. Então essa era uma última, mensagem aqui que acho que a gente queria deixar, presente, né, então existe uma dimensão de utopia, mas não utopia no sentido de algo que não vai, que é fantasioso, mas ao contrário, é no sentido de que nos mobiliza para a criação, né. E acho bem importante isso, né, de que essa expectativa, essa confiança nas pessoas ajuda a mobilizar
a criar sentido e a transformar. Então eu espero que vocês tenham se sentido aí inspirados a reconhecer o que na comunidade de vocês, na realidade que vocês vivem, já borbulha, talvez, ou está em germe, né, que vocês podem ajudar a cultivar. Então, desejo um ótimo trabalho para vocês e até a nossa próxima web. Aqui a gente traz, então, o cronograma da nossa jornada, a gente retoma o nosso cronograma. Nós vamos nos ver novamente na jornada síncrona, na jornada pedagógica 3. Então espero que vocês tenham um ótimo trabalho. E para que possamos nos aproximar um pouco mais da experiência de vocês, orientamos cada um, cada uma, a responder um instrumento de avaliação e acompanhamento, o coletor de reflexões. O coletor é um instrumento de registro das reflexões e aprendizagens que vocês puderam observar e ir construindo a partir do estudo do componente Convite à Comunidade de Aprendizagem. Para acessar, basta usar o link que está aparecendo aqui na tela, e é um instrumento bastante simples, não toma muito tempo de preenchimento, mas é um momento fundamental. A gente está muito interessado em saber um pouco o que vocês pensaram a partir de todo esse estudo e das observações que vocês têm a fazer sobre o percurso até aqui. Então, a gente espera o registro de vocês. Muito obrigada.